Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, depois oraremos juntos. Quando Deus falou conosco no Salmo 32, versículo 8, ele disse: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Ele também nos diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Nesse versículo, e em muitos outros textos das Escrituras onde o Senhor fala sobre nós, seus planos, seus propósitos, a intenção sempre foi a mesma: que Ele nos conduzisse, porque sabe porque nos formou, porque nos criou e quem fomos chamados para ser. Mas hoje parece que buscar e conhecer o plano de Deus para a nossa existência já não é algo valorizado como antes. Muitos deixaram isso de lado. Em vez de buscar os planos de Deus, preferimos apresentar os nossos próprios planos e tentar encaixar Deus dentro deles. Se há algo que ecoa por toda a Escritura, é que Deus sempre foi muito claro sobre os bons planos que tem para nós. Ele fala constantemente sobre suas intenções para seus filhos. Além do amor que sente por nós, existe também a relação entre Criador e criatura. Ele nos fez. Ele nos formou. Na verdade, cada pessoa foi criada com um propósito. Fomos feitos para algo. Fomos feitos para carregar algo. Fomos feitos para significar algo neste mundo. Fomos feitos para realizar algo. Existe um plano. Existe um propósito para o qual você nasceu. Quando o Senhor disse a Jeremias: Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei. Acredito que, embora essas palavras tenham sido dirigidas diretamente ao profeta Jeremias, elas não falam apenas dele. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas a cada um de nós. Antes de formar você no ventre, Deus já o conhecia. Antes do seu nascimento, Ele já tinha um propósito para a sua vida. É por isso que Ele é a melhor pessoa para dirigir seus passos. Ele é quem melhor pode conduzir sua jornada. Mas também é natural que tenhamos planos. É humano ter desejos. É humano ter sonhos. É humano imaginar aquilo que queremos nos tornar. Por isso, muitas vezes, planejamos toda a nossa vida. E isso não é algo errado. Faz parte da natureza humana. Somos seres de planos, sonhos e rotinas. O problema é que frequentemente nos apegamos tanto aos nossos projetos que acabamos ignorando aquilo que Deus está dizendo sobre nossa vida. Também existem aqueles que nem sabem que Deus tem um plano para eles. Não sabem que foram chamados para permitir que o Senhor os conduza ao destino que preparou. Independentemente da situação em que você se encontra hoje, quero lhe dizer com toda convicção: existe um plano melhor, existe um lugar melhor, existe algo que Deus preparou para você. Reserve tempo para ouvir sua voz. Também quero lhe dizer algo importante. Pare de tentar encaixar Deus nos seus planos. Você não pode criar seus próprios caminhos e depois pedir que Deus apenas os faça funcionar. Não é assim que acontece. Muitas vezes pensamos: Senhor, já planejei tudo. Agora venha e abençoe meus projetos. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama a seguir os planos dele. É verdade que, se você insistir em seguir o próprio caminho, Deus pode permitir isso. E talvez você até alcance alguns resultados. Talvez ganhe dinheiro. Talvez realize alguns sonhos. Mas nada disso será comparável ao propósito de Deus para a sua vida. Nada será melhor do que aquilo que Ele preparou. Nunca haverá algo que você construa sozinho que seja maior do que o propósito que Deus criou para você. Existe uma passagem que quero que meditemos hoje. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez a grande dificuldade de muitos seja justamente confiar. Você já se perguntou se realmente pode confiar em Deus? Talvez tenha se perguntado se iria gostar dos planos que Ele tem para você. Mas você precisa lembrar de uma verdade. Deus conhece você profundamente. Ele não conhece apenas a aparência. Ele conhece cada detalhe do seu coração. Tudo o que Ele prepara é perfeitamente adequado para você. Por isso a Bíblia nos manda confiar no Senhor de todo o coração. E você pode confiar. Você pode começar hoje mesmo a entregar seus planos a Ele. Pode começar agora mesmo a colocar seus sonhos nas mãos do Senhor. E a palavra promete que,
Quando você fizer isso, Ele endireitará os seus caminhos. Eu mesmo já passei por essa luta e já me senti confuso sobre isso. Na verdade, acredito que todos nós que já ouvimos mensagens sobre propósito tivemos que enfrentar esse conflito. É aquele momento da vida em que você já tem tudo planejado, já sabe o que deseja fazer, e então descobre que Deus também tem um plano. E você ainda não sabe qual é esse plano. Nem sabe se vai gostar dele. Eu acredito que comecei essa jornada mais confuso do que muitas pessoas. Eu tinha muitos interesses. Tinha muitas coisas que queria fazer, mas nenhuma delas era aquilo que Deus desejava para mim. Então o Senhor começou a falar comigo sobre propósito. Ele começou a me mostrar coisas sobre mim mesmo que eu não sabia que era capaz de fazer. Coisas às quais eu nunca havia prestado atenção. Coisas que eu jamais imaginei que fossem especiais. Depois tive a oportunidade de passar um ano em uma casa missionária muito longe de casa. E aquilo mudou tudo. Descobri paixões que não sabia que tinha. Descobri talentos que nunca havia percebido. Passei a enxergar a mim mesmo de uma forma completamente nova. Aquela única experiência colocou tudo em perspectiva. E, pela primeira vez, eu entendi. Quando você entrega seus caminhos a Deus, prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para ficar admirado com aquilo que Ele lhe mostrará. Prepare-se para descobrir coisas que jamais imaginou. Prepare-se para ver quem você realmente pode se tornar. Também acredito firmemente que existem muitos benefícios em viver alinhado aos planos de Deus. O primeiro deles é a realização. O nível de satisfação encontrado quando estamos vivendo nosso propósito é incomparável. Não existe nada que produza o mesmo senso de plenitude. Quando você está no lugar que Deus preparou para você, percebe que aquilo completa perfeitamente. Combina com quem você é, alimenta suas paixões e traz verdadeira realização. Outro benefício é a presença de Deus. A presença do Senhor acompanha aqueles que estão alinhados aos seus propósitos. Quando Deus envia alguém, Ele também sustenta essa pessoa. Ele permanece ao seu lado. Ele a fortalece. Ele a consola. Onde Deus o colocou, ali sua presença estará. Não há necessidade de implorar para que Ele apareça em situações difíceis. Ele já está ali. Ele está tão comprometido com o seu propósito quanto você. Antes mesmo de você pedir ajuda, Ele já está presente. Também existe o favor e a provisão de Deus. Eles acompanham aqueles que caminham segundo os planos do Senhor. Quando Deus enviou Abraão para oferecer Isaque no Monte Moriá, a provisão já estava esperando naquele lugar. O carneiro já havia sido preparado por Deus. Imagine se Abraão tivesse escolhido outro caminho. Será que encontraria aquela provisão? Talvez Deus tivesse misericórdia dele e providenciasse algo em outro lugar. Mas a provisão preparada estava exatamente no local para onde Deus o havia enviado. O mesmo acontece conosco. Deus já preparou provisão para o lugar onde Ele o chamou. Ele já fez os arranjos necessários para a sua jornada. Ele já liberou favor para você. Já preparou recursos. Já preparou oportunidades. Tudo porque você está caminhando segundo os seus planos. Quando Deus guia, Ele também provê. Quando Deus dirige, Ele sustenta. Minha oração hoje é que você se conecte a esse propósito, que tome a decisão de andar segundo os planos de Deus, que escolha deixar seus próprios caminhos para seguir os caminhos do Senhor. Se você está pronto para fazer isso hoje, eu o convido a entregar novamente sua vida nas mãos de Deus e ver o que Ele fará. Se estiver pronto, ore comigo. Pai Celestial, ouvi falar dos teus planos e dos teus propósitos, mas nunca me entreguei verdadeiramente a eles. Se eu for sincero, muitas vezes nem mesmo acreditei neles. Sempre tive meus próprios projetos. Sempre tive meus próprios planos. E buscar a tua vontade nunca foi uma prioridade para mim. Mas hoje vejo as coisas de forma diferente. Consigo perceber o que significa permitir que tu conduzas a minha vida. Consigo compreender o valor de seguir os teus caminhos. Eu não sei exatamente como tudo isso acontecerá, mas desejo descobrir. Quero saber o que tu desejas para mim. Quero conhecer os planos que preparaste para a minha vida. Por isso, hoje eu me submeto ao teu propósito. Eu me submeto à tua vontade. Comprometo-me a separar tempo para aprender aquilo que desejas que eu faça. Comprometo-me a seguir-te passo a passo. Entrego meus planos. Entrego meus desejos. Entrego meus sonhos.
e escolho abraçar os teus. Fortalece-me, Senhor, que a tua força esteja disponível para mim a partir deste momento. Que meu coração seja cheio de convicção enquanto caminho pela estrada que preparaste para mim. E quando chegarem dias de desânimo ou de dúvida, levanta-me com a tua força. Ajuda-me a lembrar que estou exatamente no centro da tua vontade. Ajuda-me a lembrar que estou no lugar que preparaste para mim. Também te peço, Senhor, que eu encontre realização nesse caminho. Quero experimentar a verdadeira plenitude. Quero viver completamente os teus planos e desfrutar das bênçãos que acompanham a obediência. À medida que caminho contigo, faz da minha vida uma bênção para outras pessoas. Que minha história encoraje aqueles que estão buscando direção. Que minha vida seja um testemunho do valor de andar no caminho certo. Também oro para que todos os benefícios de seguir a tua vontade se manifestem em minha vida. Peço pela constância da tua presença. Quero viver sempre perto de ti. Recebo a tua provisão para esta jornada. Recebo o teu favor ao meu redor. Pai Celestial, também peço misericórdia. Perdoa-me por ter desprezado os teus planos no passado. Perdoa-me por não ter ouvido a tua voz. Perdoa-me pelos atrasos que minha desobediência causou. E também te agradeço, Senhor. Obrigado por me mostrar que existe muito mais na vida do que os meus próprios planos. Obrigado por me mostrar que existe um lugar preparado para mim. Obrigado por me ensinar que posso entrar nos teus planos em vez de tentar encaixar-te nos meus. Obrigado por seres tão intencional com a minha vida. E, acima de tudo, agradeço pelas orações respondidas. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esta mensagem o encoraje a confiar plenamente nos planos de Deus para a sua vida e a entregar completamente seus caminhos em suas mãos. Oramos para que cada palavra desta oração se cumpra em sua vida. Se você tiver algum pedido especial de oração, compartilhe nos comentários. Teremos alegria em orar por você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Deus abençoe você. Espero que esta mensagem fortaleça sua fé e o incentive a confiar nos planos de Deus para a sua vida. Que cada palavra desta oração se cumpra em seu coração. Se tiver um pedido de oração, deixe nos comentários. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você sempre. Deus o abençoe.